Muito mais do que alimento, nossa relação é sustentada pela confiança. É baseada no respeito aos seus direitos. Trabalhamos para criar leis que beneficiam a todos e fazer do seu dia a dia melhor. Estamos aqui para fiscalizar como seu dinheiro está sendo usado e fazer com que promessas sejam cumpridas. Porque nossa relação é diária e nosso compromisso é com todos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Olá, seja bem-vindo ao RDTV. Ainda, Cultura do Estupro em Debate. Este é o tema de um evento que vai ser realizado, um debate que vai ser realizado na UFMT no dia 23 de junho, agora às 19h30. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a professora e pesquisadora Vera Bertolini, do Núcleo Interinstitucional de Estudos de Violência e Cidadania da Universidade Federal. Olá, muito obrigada pela sua presença na RDTV. Muito obrigada a vocês. Satisfação. Bom, nós sabemos que houve um assunto, um tema que gerou muita repercussão em nível nacional, que foi o caso do estupro da menina, né, por supostamente 30 pessoas. Esse debate, ele foi inspirado nesse caso? Como é que vocês organizaram um debate para tratar da cultura do estupro? Bom, conversando com o pró-reitor, o maestro Fabrício, nós entendemos que, a exemplo do que aconteceu o debate sobre a Lei Candir, a universidade ela tem obrigatoriamente que ser protagonista e facilitadora da compreensão de algumas questões que são caras à sociedade. Então, o caso do Rio de Janeiro, ele foi, digamos assim, o start, né, de uma necessidade e de uma questão que até então a gente assiste, a gente lê no jornal, que aparece no primeiro momento, que é uma situação esporádica que acontece por conta de um agressor desconhecido que aborda a vítima numa rua, né, pouco movimentada e a estupra ou tenta estuprá-la. Então, esse debate nasceu exatamente, e a intenção é que a universidade repita isso. E pelo menos uma vez ao mês a gente vai trazer discussões que dizem respeito às nossas problemáticas cotidianas. Vamos falar um pouco de números, professora. Nós sabemos, isso também é bastante divulgado, que há sempre uma subnotificação, né? Qual que é o percentual disso? Como é que está Mato Grosso dentro do contexto nacional? Olha, alguns levantamentos, né, nós temos boletins da Secretaria do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça, uma pesquisa que foi feita pelo IPEA, vai dar conta que apenas 10% dos casos de estupro, eles são notificados na polícia. Isso é um número muito baixo. E ainda assim, das notificações, no caso de Mato Grosso é o 4º estado no Brasil em casos de estupro e acima, inclusive, da média nacional. Nós temos na média nacional 40,3% de casos, né, que são registrados e, na verdade, 40 não, são 23,5% 23 pessoas para um grupo de 100 mil. No caso de Mato Grosso, para um grupo de 100 mil, nós temos 40,3 pessoas. Então, é muito alta a taxa de estupro no estado de Mato Grosso. Isso gera um alerta, certamente, por parte de vocês, dos pesquisadores, das autoridades. Quem vai participar desse debate para discutir de forma ampla o caso da cultura do estupro? Nós tentamos envolver as instituições que são chaves nesse processo. A Assembleia Legislativa vai estar presente, Delegacia da Mulher, o Programa de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, PAVES, vinculado ao Hospital Universitário, promotora e juiz, e também
3 pesquisadores da universidade que discute a questão de gênero e, por via de consequência, também a questão dos abusos sexuais que são cometidos contra as mulheres, dentre eles o estupro. No caso da adolescente do Rio de Janeiro, ela levou alguns dias para denunciar, né? Isso se discute se foi porque o vídeo foi parar na internet ou não, enfim. Isso é muito comum acontecer. Às vezes a mulher ela fica com medo, com dúvida se denuncia ou não. Quando nós falamos em estupro, e esse caso ele foi ilustrativo porque foram pessoas que também eram do círculo de amizade, de alguma forma, da vítima. Isso vai coincidir com os dados e as informações que nós temos. Por um exemplo, a maioria dos estupros, eles são cometidos por pais, padrastos, avós, no caso, né, ou do círculo afetivo dessa pessoa. E, em especial, essas pessoas, elas abusam de crianças e, inclusive, de adolescentes. E aí, assim, por que não notificar? Porque há a questão do medo, a questão da vergonha, há também essa vinculação afetiva que estabelece como que um pacto de silêncio necessário para não provocar fissuras na relação familiar, na relação de vizinhança. Isso traz uma série de consequências em termos de doença para a vítima, né? Desde depressão, síndrome do pânico, taxas de suicídio também vinculada à questão dos abusos sexuais, né? Então, é uma situação muito complexa e a gente precisa falar dela. Não se fala muito também, professora, da via sacra que a vítima tem que fazer quando ela decide denunciar. O primeiro ponto de parada é uma delegacia, para fazer um boletim de ocorrência. Quais são os outros lugares que ela tem que passar, os exames que ela tem que fazer, como é que é esse trabalho, o que ela precisa para ela ter um apoio, para ela conseguir chegar até o fim? Então, o mais difícil de toda essa situação do estupro é exatamente esse percurso, porque a orientação que se tem é não tome banho, né? É para poder colher provas, enfim. E aí ela vai para a delegacia, e quase sempre ela vai depois, né? Porque o impacto que você sofre com essa agressão é muito alto. Na maioria das vezes ela já eliminou esse tipo de prova, né? Porque afinal de contas é uma invasão ao seu próprio corpo, à sua intimidade. Ela tem na sequência que ir ao IML, né? Posteriormente, não necessariamente, mas quase sempre elas são encaminhadas ao Programa de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual no Hospital Universitário, onde ela é atendida por médicos, ela vai fazer todo um procedimento de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, tomar medicamento, enfim, né? E depois, então, abre-se o inquérito, né, com base no boletim de ocorrência, abre-se o inquérito até o julgamento do agressor, caso ele seja identificado. Então, é uma trajetória de muito sofrimento, de muito constrangimento, haja vista as denúncias que ocorrem pela forma como essa mulher é recebida no espaço policial ou mesmo no espaço do Instituto Médico Legal. Então, quase sempre as perguntas elas são constrangedoras para alguém que já se sente também culpabilizada por essa situação. Então, por que você estava nesse lugar, por que você estava andando esse horário, por que você estava com essa roupa. E a grande dificuldade é que algumas vezes você tem do meio do processo para frente há uma inversão no julgamento dessa vítima, né? Então, de vítima, ela passa a ser acusada como alguém, né, que tem uma vida fácil, como é o caso dessa adolescente, né? Que se mudar com a família toda, inclusive. Exatamente, né? Então, isso é altamente problemático e nós precisamos, né? E aí entra o Estado com a política continuada de formação
formação continuada para os seus agentes, e sejam delegados, policiais, juízes e juízas, né? Tem um livro que ilustra muito claramente, da Silvia Pimentel, chama-se Estupro, Crime ou Cortesia, e ela vai relatar casos absurdos de julgamento, inclusive de adolescentes. E é muito ilustrativo porque nos relatos ela também faz uma pesquisa aqui em Cuiabá, né, de como é que foram os julgados, né? Então tem um caso de uma senhora de 50 anos que foi estuprada por um rapaz de 22 anos. E assim, no julgado, né, há referências extremamente perniciosas, que ela era uma mulher de vida fácil, que na verdade, uma mulher mais velha jamais seria estuprada por um rapaz mais jovem. Então, e não é tão subrepticiamente, mas é explicitamente um pré-julgamento, né, que é decorrente de estereótipos, né, sobre o comportamento da mulher, sobre a própria mulher, né? Então, e aí é a capacitação, não tem como escapar disso. E, lamentavelmente, é muito baixa ainda, né, a oferta de formação para as equipes, né, para os ainda profissionais. Falta muito preparo, né, para as equipes, né? E em Mato Grosso ou em Cuiabá, existe estrutura para atendimento dessa vítima de forma até gratuita? Porque muitas vítimas, às vezes, não têm condições de pagar um psicólogo, de fazer um tratamento. Existe essa estrutura? Então, o PAVES, o Programa de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, tem na sua estrutura médico, enfermeira, assistente social e psicólogo. Agora, é muito reduzido para a demanda, né? Então, quase sempre as mulheres vão para os primeiros atendimentos e, dada a demanda, acaba desistindo, enfim. Então, é uma outra questão, né? Hoje, você fazer um atendimento psicológico pela rede pública é praticamente impossível. Então, o Estado precisa também investir, né? E daí a importância de nós termos nesse debate a representação da Assembleia Legislativa, né? Quer dizer, é preciso apresentar projeto para a criação de um programa que não seja focado só no campo do hospital universitário, mas é preciso que a gente tenha isso de uma forma mais ampla para atender esses casos. Somente os municípios, o interior, né? Exatamente. Então, é uma questão que o Estado precisa voltar os olhos e muita atenção, porque é um problema muito sério. Quando você pega esses dados de que Mato Grosso é o 4º estado brasileiro em números de estupro, é muito significativo, né? Então, é preciso, de fato, investir em políticas públicas. Esse debate é aberto a todos? Como é que tem alguma inscrição? Não, esse debate ele é aberto a toda a população, profissionais da liberal, policiais, enfim, exatamente porque a gente quer não só inaugurar uma discussão, mas a ideia é subsidiar essa população também para que a gente evite julgamentos como a gente tem assistido, né? Então, nós temos, e eu digo sempre que discutir a consequência nos obriga necessariamente a voltar à gênese disso. Então, isso significa o quê? Discutir por que mulheres e homens são ainda tratados diferentemente. Isso implica, então, em discutir como é que se constrói as relações de gênero na nossa sociedade. Então, nós temos um homem, né, empoderado, inclusive dominador, e que exerce esse tipo de prática, entendendo que o corpo da mulher é para o seu prazer, da forma que ele quer, enfim. E isso aí também nos remete a um enfrentamento que eu diria que é uma desobediência coletiva necessária
continuar fazendo a discussão das relações de gênero no âmbito da educação, sob pena de nós reforçarmos estereótipos e preconceitos de gênero, onde nós temos apartações significativas, né, entre homens e mulheres. Então vamos deixar o convite para você que gosta desse assunto, que se interessa, que está estudando o debate ainda, é uma pergunta, né? Ainda. Cultura do Estupro em Debate, lá no Teatro da UFMT, Teatro Universitário, dia 23 de junho, às 19h30. Professora Vera Bertolini, muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Ok, eu que agradeço. Nós, então, continuamos com você, com as nossas entrevistas. Você pode sugerir entrevistas, sugerir assuntos, sugerir polêmicas. E você pode também rever esta entrevista com a professora Vera Bertolini. Acesse rdnews.com.br/rdtv. A gente se vê na próxima. Até lá.